O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software. Nós fazemos o que gostamos: desenvolver software. Olá, boa tarde. Estamos de volta no ar. RM Vale TI, agora iniciando os trabalhos no período da tarde dos painéis. RM Vale TI 2021, que é um dos maiores eventos de tecnologia do estado de São Paulo. A gente segue agora no período da tarde com mais 3 painéis. Lembrando, que nesses dias de evento, 90 especialistas passarão por essa área aqui para a gente debater, trocar ideias sobre inovação, tecnologia de negócios. Tem muito assunto ainda que a gente vai tratar por aqui. Lembrando que esse é um evento online. Eu falo ao vivo aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos, mas os nossos convidados, vocês, seguem conectados com a gente de forma virtual. Para a gente começar os trabalhos agora à tarde, teremos um painel muito especial. Já vou chamar aqui os convidados junto comigo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre drones na agricultura, falar sobre o impacto ambiental positivo, uma forma mais rápida e fácil de mapear terrenos. Quem vai mediar esse bate-papo gostoso agora no nosso início de tarde é o Emerson Graneman. Ele é engenheiro cartógrafo, fundador e CEO da plataforma Mundo Geo e idealizador do evento Drone Show. Sejam todos bem-vindos. Uma boa tarde para vocês. É com você, Emerson. Valeu, Vanessa. Obrigado aí pela introdução, aí, parabéns aí pela organização do evento do RM Vale TI 2021. Prazer para nós estar aqui hoje falando um pouco sobre a tecnologia de drones, que vem crescendo muito aí nos últimos anos. A gente acompanha de perto desde 2015, quando nós criamos a Drone Show, e foi legal a gente conseguir colocar esse tema dentro do evento. E a gente vai discutir hoje, então, a questão relacionada ao uso do drones para a agricultura. Um dos 3 pilares mais importantes de aplicações no mundo é a área de
inspeções, a área de mapeamento e a área de agricultura, principalmente, ainda mais no Brasil, que é uma área, que é um país eminentemente agrícola. Então nós vamos fazer uma discussão bacana hoje, abordando duas vertentes que a gente aborda desde o começo do nosso trabalho até na Drone Show, que é a questão tecnológica e a questão regulatória, né? A área de drones ela tem um forte componente regulatório e a gente vai fazer uma narrativa em cima dessas duas questões. E a gente tem dois convidados super especiais aqui hoje, né? Dois amigos nossos aí, né? O Giovanni Amiante, né? Um pioneiro na área, né? Conheço o Giovanni há muito tempo e ele é o pioneiro na área de drones no Brasil. Hoje é fundador e proprietário da Exmo Bolts, que é a maior fabricante de drones da América Latina, né? Em 2007 ele fundou oficialmente a Exmo Bolts, empresa que nasceu de forma incubada no Centro de Inovação, Empreendimento e Tecnologia da USP, sediada na cidade de São José de São Carlos, e hoje é uma das maiores celeiros tecnológicos do Brasil. É um prazer estar com o Giovanni aqui. Tudo bem, Giovanni, com você? Tudo ótimo, Emerson. Obrigado pela apresentação. Ok, vamos começar aí falando sobre o mercado de agricultura, um pouquinho da nossa experiência nesse segmento. Falando sobre Exmobility, a gente atua no segmento de agricultura com várias plataformas, câmeras e soluções, né? Mais especificamente atuando aí no ciclo de agricultura de precisão. Mas o que significa isso, né? Bem, o ciclo de agricultura de precisão, você tem que sentir a tua cultura, né, a tua cana, a tua soja, o teu algodão. Você tem que analisar, né, ou seja, uma vez que você tem as informações, tomar decisões com base nessas informações e depois, obviamente, atuar, ou seja, agir, né, seja fazendo uma correção de nutrientes de solo, com aplicação de herbicidas, aplicação de fertilizantes, ou se você identificar uma daninha, aplicação de herbicidas e assim por diante, né? A agricultura, cada vez mais, ela tem ficado digital, e esse ciclo tem se tornado cada vez mais baseado em informações digitais, como mapas, dados, etc. Então, desde 2017, 2018, a gente vê um crescimento na utilização de drones no mapeamento de dados para agricultura de precisão. Depois que você mapeia, você faz o processamento desses dados, gerando mapas. Nesses mapas, existem vários softwares que analisam as informações geradas com esses mapas. Por exemplo, como esse exemplo aqui, uma aplicação na taxa variável de fertilizante, nitrogênio no caso. Uma vez que se tem a prescrição, normalmente se vai para campo para fazer uma tomada de dados. Por exemplo, se você identifica uma região com um índice NDVI ou uma saúde de planta baixo, você vai na região para identificar o que é aquilo ali, né? Ou seja, isso daí é uma compactação de solo ou é uma daninha, né? E cruza essas informações de campo com as informações levantadas com o drone para então fazer uma prescrição definitiva, ou seja, uma prescrição de um mapa de aplicação, no qual você pode fazer a aplicação de nutrientes, correção de solo ou aplicação de um herbicida, que por sua vez é colocado em máquinas agrícolas, né? Hoje é muito comum as máquinas agrícolas receberem essas informações, shapefile, qualquer tipo de dado geoespacial, e fazer a aplicação localizada, ou seja, em cada ponto ele aplica uma taxa que foi definido pelo mapa. E assim fecha-se o ciclo, realizando mais um monitoramento com drone, avaliando de novo se foi efetivo aquela correção e executando esse ciclo várias vezes
durante o plantio. Por exemplo, culturas como cana-de-açúcar é comum você fazer esse ciclo 2 a 3 vezes, culturas como soja 5 vezes, né? Então, isso vem evoluindo e a ExMobiles ela vem trabalhando no sentido de cada vez mais melhorar esse ciclo de agricultura de precisão. Então, a gente desenvolveu uma nova tecnologia recentemente, baseada no drone Dractor, que o Dractor ele mapeia a área de interesse, com base no processamento, gera mapas de fertilidade ou mapas baseado em NDVI, NDRE, que são índices que indicam a saúde da planta. E com base nisso, a gente tem softwares de análise que detectam os pontos quentes, que a gente chama, né? Os pontos onde tem que ter maior atenção. Uma vez que você tem esses pontos onde tem que ter maior atenção, o mesmo drone, você consegue fazer a amostragem visual, ou seja, o drone voa bem pertinho da planta, extraindo informações milimétricas. E com isso, por exemplo, se você tiver uma reboleira, você tira uma foto a 2, 3 metros dessa reboleira de daninha e identifica. Isso é uma mucuna, uma corda de viola, uma mamona, e com isso você faz uma prescrição muito mais assertiva da correção desse problema que tem na cultura, como a aplicação de um herbicida nesse caso, né? E o próprio drone ele está hoje aplicando localizadamente aonde tem esse mato, né? Ou seja, um único drone hoje ele acaba conseguindo executar a função de várias vetores que antigamente se utilizava o drone, o mapeamento, a pessoa que ia lá em campo fazer a amostragem e depois o trator que fazia a aplicação. Com essa nova tecnologia, a tendência é que o drone ele acaba fechando esse ciclo como um todo, né, com uma tecnologia única. Isso é um avanço grande que teve aí nos últimos meses e que é uma tendência mundial, né, o drone fechar esse ciclo de forma mais rápida e efetiva. Falando em ciclo de agricultura de precisão, né, o primeiro passo, né, é o drone fazer o mapeamento. Quando o drone faz o mapeamento, nós temos aqui as bandas espectrais de uma cultura. Quando, por exemplo, uma planta ela recebe a incidência solar, ela recebe em várias bandas, azul, verde, vermelho, infravermelho, né? E o infravermelho ele acaba refletindo em camadas mais interiores da célula, da folha, e com isso você consegue ter um dado muito valoroso que é a saúde da planta. Por exemplo, o azul, verde, vermelho ele está mais ligado ao pigmento da planta e o infravermelho mais as camadas interiores da planta. E com isso, basicamente o que se tem? Uma planta, ela reflete muito no infravermelho, essa banda aqui de 800 a 850 nanômetros, e reflete bem menos no azul, verde e vermelho. Como o olho humano nosso não enxerga o infravermelho, a gente não observa essa reflexão. Mas nosso olho enxerga o azul, verde e vermelho. E por isso, pelo fato do verde ser relativamente maior entre o vermelho e o azul, a gente enxerga as folhas das plantas verde. Imagina se a gente enxergasse o infravermelho, né? Era uma intensidade muito maior. Quando uma planta ela está saudável, ela tem uma característica como essa, né? Um infravermelho bem alto em relação às outras bandas. Quando a planta, nesse caso aqui o solo, né? O solo tem um perfil bem constante, a água ela praticamente não reflete o infravermelho, reflete bastante o verde e o azul, por isso que a gente vê a água geralmente esverdeada ou azulada. E quando a gente tem uma planta saudável, ela reflete bem mais o NIR. E quando a gente tem uma planta que já está estressada, o que pode ser estresse? Compactação de solo, falta de nutrientes, estresse hídrico, ou até mesmo uma invasora, né? Ela diminui a intensidade de reflexão no infravermelho e aumenta as intensidades nas outras bandas. Até chegar um momento que você tem uma planta morta, né? E aí baixa muito o infravermelho e aumenta muito as outras frequências. Então, com isso,
tendo essa informação e com câmeras multispectrais que conseguem enxergar essas bandas que o olho humano não consegue e enxergar bandas que, por exemplo, a câmera comum não consegue enxergar, você extrai essas informações. Então, quando você tem, por exemplo, uma cana-de-açúcar e você tem uma daninha, você tem o contrário. Geralmente a daninha, ela tem um metabolismo mais rápido para que ela consiga sobreviver à mato-competição com a própria cultura, né? Então, é muito comum, né? Não é 100% dos casos isso, mas é muito comum que a daninha ela acaba tendo uma reflectância maior no infravermelho e menor nas outras bandas. Então, com base nessas informações, a gente consegue extrair aonde tem daninhas e aonde tem algum estresse da planta e atuar localmente, ou seja, atuar onde precisa, né? Então, para isso a gente desenvolveu câmeras multispectrais que elas capturam esses sinais nas frequências que interessam, né? Nesse caso a XMX, ela captura em 4 bandas, azul, verde, vermelho e o NIR. E com base nessas informações, conseguimos gerar os índices, né? Aqui é um exemplo de uma imagem à esquerda RGB, no meio uma RGB calibrada radiometricamente, você vê que a qualidade da imagem é bem melhor, e um infravermelho de uma câmera multispectral. E com base nessas informações, a gente consegue ter dados muito melhores. Por exemplo, aqui é uma imagem de uma câmera RGB, uma câmera comum utilizada em drones. Essa é a mesma região com uma câmera multispectral. O contraste de informações é muito melhor, né? E aí, quando a gente pega a cana-de-açúcar, por exemplo, aqui tem um talhão de cana-de-açúcar, praticamente no pré-colheita, nós temos aí um esverdeado mais claro em algumas regiões, e quando a gente coloca o infravermelho, você vê uma série de borrões, que são basicamente as daninhas. Esses borrões mais claros são as daninhas. E com isso, consegue ter informações para isolar o que é daninha da cultura e o que é algum déficit da própria cultura, né? O próximo passo é processar. Processamento de câmeras multispectrais utiliza softwares de processamento que você entra com as imagens, que elas têm as coordenadas de onde foram tiradas aquelas fotos, e aí o software transforma fotos em mapas. Basicamente é isso. Uma vez que se tem os mapas, existem softwares de processamento como o XFarming, que ele pega esses mapas e analisa. Analisa como? De vários aspectos. Um exemplo, restituição de linha. É muito comum na agricultura controlar a compactação de solo, né? A compactação de solo ela gera prejuízos do ponto de vista de produtividade. Aqui tem um exemplo, à direita sem pisoteio e à esquerda com pisoteio, né? Você vê que a cana ali cresceu muito menos na região com pisoteio. Isso gera perda de produto. A imagem de uma... E mais que 10, o posicionamento dela, ela vai pisar em cima da cultura. Então, por isso que é muito importante termos a informação da linha com precisão, né? Na sequência, a gente tem a restituição de linha no XFarming. Como é que isso funciona? Você tem as imagens multispectrais e com base nessas imagens multispectrais, o algoritmo de inteligência artificial detecta aonde está a planta. Aqui é um exemplo, né, que a linha de plantio ela está 25 a 45 centímetros deslocada em relação à linha que a planta efetivamente nasceu. Então, se você usar essa linha de plantio para colher, ela não funciona, vai pisar a cana, vai diminuir a produtividade, né? Então, os softwares eles usam inteligência artificial para, por exemplo, restituir automaticamente essas linhas para ter maior precisão na colheita, né? Aqui é um exemplo de metodologias de restituição, tem metodologias baseadas em probabilidade, binária, que são técnicas conhecidas de mercado, né? Já a gente utilizando câmeras multispectrais para esse tipo de trabalho, nós conseguimos entender exatamente onde está o centro da cultura, ou seja, aqui é um exemplo no qual eu tenho o vigor vegetativo, o NDVI,
que diz exatamente os culmos, né? Onde está o culmo da planta, que é o centro, o caule da cana-de-açúcar. E com isso, você consegue ter uma restituição de linha muito mais assertiva, né? E isso é importante, porque se você erra mais 2, 3 centímetros acima dos 10 centímetros, você já começa a pisotear a cana. E aqui é um exemplo, né, de imagem XMC, multiespectral e multiespectral com índice de vigor, no caso o NDVI. E com base nessas informações, a linha é restituída de forma automatizada. Outro ponto relevante outro processamento relevante que se faz na agricultura é a falha. A falha ela é muito comum para algumas culturas, para você corrigir a falha, principalmente em culturas perenes, cana-de-açúcar, por exemplo, ou em culturas que se planta todo ano, né? São culturas que aí, basicamente, a falha ela serve para você fazer redução de uso de insumo. Onde tem falha, não tem necessidade de aplicar um insumo, um fertilizante, por exemplo. Então, a falha ela vem nesse sentido de reduzir custos. Além disso, é muito comum você usar esses dados de processamento de imagem para gerar informações relativas de colheita, para planejar a de colheita, né? Além disso, o moderno hoje, o mercado de drones é a matologia, o estudo dos matos, né? Ou seja, você conseguir detectar e identificar aonde você tem mato e atuar realmente. Por exemplo, quando aqui é um exemplo de uma área de cana-de-açúcar, dando um zoom. Aqui, olhando nessa área, você não identifica absolutamente nada, parece que está tudo verde, tudo pronto para ser colhido, né? Mas quando você usa dados multiespectrais e a inteligência artificial, né, você começa a enxergar mais coisas. Aqui a inteligência artificial diz que tem uma série de reboleiras de mamona. Imagina a colhedora passando aqui, colhendo essa mamona e espalhando essa mamona por toda a área, que na próxima colheita não vai ser só essa reboleira, vai ser uma reboleira maior, maior, maior. Ou seja, é melhor tratar antes de colher, você trata, pulveriza localmente, fazendo a aplicação de herbicida, para evitar que na próxima colheita isso avance cada vez mais, né? E isso é em função da inteligência da câmera multiespectral e da inteligência artificial, né, que você consegue gerar essas reboleiras com maior precisão. Hoje, como é feito isso? Na mão, né? Você extrair esse nível de qualidade na mão. E aí, com isso, você gera informações como a definição de aonde você tem as reboleiras e qual o tamanho de cada reboleira. Aqui é um exemplo, né, de uma reboleira de mamona dentro de um talhão de cana-de-açúcar. E aí, hoje, né, os algoritmos já avançaram muito, no qual a assertividade do mato, né, já está em 94%. Né? Ou seja, o slide anterior de um ano antes, hoje, nesse atual ano, nós estamos aí em 94% de assertividade, né? O índice de acerto, quanto ele acerta o mato, ou seja, ele gera 6% de falso negativo. O falso negativo não é tão ruim, porque ele diz... na verdade, falso negativo é muito ruim, desculpa, gente. O falso negativo é muito ruim. O falso negativo por quê? Ele diz que não tem, mas tem. Então, você deixa de aplicar o herbicida. Então, o índice de acerto é de 94% e ele erra, ou seja, ele deixa de aplicar em 6% da área. Isso já é muito melhor que qualquer técnica que se tem hoje, cujas estimativas variam entre 30%, 40% de falso negativo. Já utilizando a inteligência artificial, ou seja, na cana, ele dá 11% de falso positivo. Ou seja, você aplica 11% a mais do que deveria. Mas, pensando que, em média, os talhões eles têm de 20%, 30% de reboleira, você, em vez de aplicar 30%, você acaba aplicando 33%, 34% de reboleira, ou seja, 4% a mais. Como é feito hoje? Aplica em tudo. Então, você já tem uma redução grande, né, em vez de aplicar em 100% da área, você acaba aplicando em 65% da área, por exemplo, numa área de 30% de infestação.
Ok. E aí, o próximo passo é você, uma vez que você identificou, detectou, né? Aonde tem as reboleiras. Reboleira é a mancha, né? Onde está o mato. Uma vez que você detectou aonde tem a reboleira, em muitos casos é importante você saber o que é aquela reboleira. Né? Com imagens de 5 centímetros, que são imagens que capturam uma área grande, por exemplo, não consegue detectar exatamente o que é essa reboleira. Você consegue diferenciar. Ela é daninha pura, mas você não sabe daninha. Qual é aquela daninha? E aí, antigamente se fazia como? Ia até o local e fazia uma amostragem local. Né? Hoje o drone ele já é capaz de ir até os pontos, ele baixa muito próximo até esses pontos e faz uma foto com milímetros de resolução, e com base nessa foto você consegue identificar a espécie do mato. Né? E aí, com base na identificação da espécie do mato, você faz a prescrição exata. Nesse caso aqui, é um exemplo no qual foi identificado uma área de soja perene no meio da cana-de-açúcar, uma identificação de, no caso aqui, braquiária, numa área de cana-de-açúcar, né, braquiária não, tipo capim colonial, desculpa, e nesse outro caso, a gente tem a detecção, né, de mamona no meio de uma cana-de-açúcar. A identificação de uma mamona no meio da cana-de-açúcar. E aí, fechando o ciclo, a gente tem a pulverização. Uma vez que você sabe todas as informações, você aplica o quanto precisa, o que precisa, no momento correto, no local correto. Beleza? E é isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, Giovanni. Obrigado aí pela tua apresentação. Foi um show aí, uma narrativa muito boa. Eu sei que tem muito conteúdo, né? E o tempo não é longo. E a gente fica impressionado mesmo com a construção que você fez na ExmoBoltz. Eu sei que tem quase 200 pessoas aí trabalhando na administração, na produção, na pesquisa e desenvolvimento. Eu visitei a empresa, tem uma galera grande. Vamos conversar um pouco sobre isso depois da apresentação do André. A gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Parabéns aí, a gente fala Obrigado. Daqui a pouquinho. Tá? Eu queria apresentar então agora o André, da L Drones, né? Também um grande amigo nosso. E tem um papel importante. A L Drones é formada por 2 engenheiros aeronáuticos e que é a empresa líder no Brasil hoje na certificação de projetos de aeronaves. Né? O André vai explicar sobre isso, sobre a importância que os drones têm, que a ANAC regulamente esses drones para voar em certas condições. Né? Os drones eles ocupam o espaço aéreo, onde os aviões também ocupam, os helicópteros também ocupam. Né? Então é muito importante que esse mercado cresça de uma forma sustentável sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista financeiro e sob o ponto de vista regulatório. Né? Eu acho que o céu tem que ser regulado e o André vai, acho que, fazer um resumo muito bom para nós e depois a gente vai bater o papo com o Super André. Tá bom, André? Contigo agora. Obrigado, Emerson, pela apresentação. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. É um grande prazer para nós estar com vocês aqui hoje. Então, eu vou compartilhar a apresentação. Ok? Estão vendo minha tela aí? Bom, para começar, então, a L Drones ela é uma empresa de engenharia e consultoria para aeronaves não tripuladas profissionais. E durante essa passagem pela indústria da aviação, né, eu e meu sócio Lucas trabalhamos nas empresas Airbus, Embraer, Latam, linhas aéreas. Então nós sempre pensávamos como a gente traz esse expertise da aviação para dentro do mundo dos drones. Então aí há 4 anos nós iniciamos a empreitada na L Drones para permitir a expansão dessa aplicação da aeronáutica dentro do universo dos não tripulados, né, nos drones. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal que é drones na agricultura e a relação com a regulamentação aeronáutica. Então muita gente pergunta, mas o que a agricultura tem a ver com a aeronáutica? Né? Então nós vamos ver hoje que tem muito a ver quando a gente fala de regulamentação. E eu gosto de começar
essa palestra falando de um termo muito comum, que é agricultura 4.0, né, que hoje está na moda, ou chamado também a TI do campo. Quando a gente olha, né, para esse termo, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é uma operação agrícola baseada numa tomada de decisão sempre em dados, sejam dados climáticos, dados do solo, plantas, ou seja, um campo conectado, né, onde o agricultor possa pautar suas decisões baseadas nessas informações. Mas, mais do que tudo, eu costumo dizer que a agricultura 4.0 ela tem dois grandes pilares, e isso é a chave para que esse mercado possa crescer cada vez mais. Primeiro é a produtividade e também o respeito ao ambiente. Esses dois fatores, de fato, vão permitir esse setor avançar com uma tecnologia mais eficiente, uma produção mais intensa, que também seja sustentável a longo prazo. E nesse contexto, a gente vê cada vez mais a integração da tecnologia dentro do campo. Então, por exemplo, no último Censo Agro de 2017, nós vimos que praticamente 1,5 milhão de produtores agrícolas já têm acesso ou já acessam dados das suas culturas através de dispositivos eletrônicos. Então, a gente vê que essa tecnologia está entrando forte e cada vez mais dentro do ambiente do campo. Quando nós falamos nessa tecnologia, os drones ganham importância fundamental. Então, primeiro, em relação ao mapeamento, como o Giovanni bem comentou aí, como sentir a sua plantação, sentir os dados que aquela plantação, aquela cultura geram, e também a aplicação pela pulverização agrícola. Então, vocês imaginam, no Brasil, onde nós temos um jardim plantado de praticamente 64 milhões de hectares, como esse mercado dos drones pode ser ampliado e pode ser cada vez mais usado para alavancar uma produção eficiente e economicamente viável. Então, falando de mapeamento agrícola, né, na última apresentação também o Giovanni falou muito sobre as imagens multiespectrais, uma explicação bastante clara, né, de como esse tipo de mapeamento permite que o agricultor tenha acesso a dados da saúde da plantação, da quantidade correta para aplicação futura de defensivos ou fertilizantes ou mesmo irrigação, permitindo aí que se obtenham imagens desse tipo, né, para que o agricultor possa embasar suas decisões em relação à sua cultura. E aí, dentro do setor da pulverização, né, os drones também têm uma aplicação destacada, né, com um uso cada vez mais intenso, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, eles permitem a aplicação de precisão e sem o esmagamento das plantas, que pode acontecer com mecanização terrestre. Então, nesse contexto, os drones eles ganham uma importância fundamental, tanto em áreas com acesso restrito, por exemplo, tanto para mecanização terrestre, quanto para pulverização costal e agricultura de pequena escala, quanto em áreas onde o acesso de aeronaves tripuladas é dificultado pela distância em relação a pistas agrícolas. Então, é claro que os drones ainda não estão no ponto de substituir os aviões, né, os aviões tripulados, devido à capacidade, ao tamanho e à autonomia, mas essa tecnologia vai avançar cada vez mais nesse sentido. Passando o slide aqui. Ok. Então, com essa aplicação em expansão, tanto na agricultura quanto em outros setores, cada vez mais intensa, podem ocorrer acidentes, né? E para quem não acreditava que um drone pode causar um acidente grave, né, num avião, esse é um exemplo de uma imagem causada pelo impacto de um drone de em torno de 1 kg numa aeronave comercial.
E daí isso tudo traz a importância da regulamentação aeronáutica nesse contexto. E por que a regulamentação? Aqui nós falamos de regulamentação não como um encargo burocrático ou um ônus que o operador precisa cumprir, mas sim como uma forma de harmonizar os requisitos para que a gente possa ter uma operação cada vez mais segura e cada vez mais viável dessa tecnologia. Então, aqui no Brasil, pessoal, nós temos duas grandes normas, regulamentações aeronáuticas, que versam sobre o uso de drones. A primeira delas é o RBAC 94, da ANAC, e a outra é a ICA 140, do DSEG. E aqui eu preciso falar para vocês que o Brasil hoje ele conta com uma das regulamentações de drone mais avançadas do mundo. Nós temos aqui previstas operações desde 2017, quando o RBAC foi publicado pela primeira vez, que apenas agora em alguns países estão sendo autorizadas. Então, por exemplo, aqui nós temos previsto desde o início operação BVLOS, que significa Beyond Visual Line of Sight, ou seja, o drone está voando sem que o operador esteja vendo o drone fisicamente, mas apenas monitorando o voo do aparelho através de uma estação de pilotagem. Temos também voo acima de 400 pés, onde já existe uma interferência com o espaço aéreo das aeronaves tripuladas. E temos previstas operações com todos os tipos de aeronaves remotas, desde drones de pequeno porte, que são os classe 3, ou seja, de 250 gramas até 25 quilos, drones classe 2, de 25 quilos a 150 quilos, e também aeronaves classe 1, que são drones maiores, são aeronaves remotamente pilotadas acima de 150 quilos. Tudo isso é previsto aqui no país. Então, próximo slide. Ok. Como eu disse, então, aqui no Brasil, a ANAC colocou um conceito muito interessante que se chama autorização de projeto. E o que é isso? Essa autorização de projeto, ela funciona como uma certificação aeronáutica, em que o requerente ele vai demonstrar uma série de requisitos de segurança daquele equipamento para que aquele modelo esteja autorizado no país. Então, temos, por exemplo, voos BVLOS, voos acima de 400 pés, aeronaves que já estão aprovadas para esse contexto no Brasil. E aqui nós vamos falar nessa apresentação, hoje, dos drones que são impactados por esse tipo de processo, que é a autorização de projeto. Então, hoje eu vou colocar para vocês aqui os requisitos ou o caminho necessário para poder executar um voo dentro da regulamentação aeronáutica. E nós vamos falar de drones classe 3, que eu comentei com vocês, de 250 gramas a 25 quilos, que voam ou além do alcance visual do piloto, o chamado BVLOS, ou acima de 400 pés. E também dos drones classe 2, ou seja, drones maiores de 25 quilos a 105 quilos. Todo esse escopo de produto e operação requer essa autorização de projeto na ANAC. Então, o nosso plano de voo, nós passamos então por 3 grandes etapas. 2 delas em relação à ANAC, sendo a autorização de projeto a primeira, em seguida o registro aeronáutico do produto e, finalmente, a solicitação no espaço aéreo, dentro do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é o DSEG. Então, iniciando pela autorização de projeto, eu gosto de dividir esse processo na ANAC em 4 grandes etapas. Primeiramente, envolve a apresentação de um plano de trabalho para a autoridade aeronáutica, em que nós vamos colocar e apresentar o CONOPS, ou conceito operacional daquela operação, apresentar quais serão os relatórios, quais serão os prazos cumpridos ao longo daquele processo. Na segunda etapa, nós vamos entregar para a ANAC todos os relatórios técnicos daquele projeto.
Isso envolve detalhamento de todos os componentes do drone, todas as lógicas de segurança. Então é importante aqui que o fabricante ou o requerente que vai pedir essa autorização do modelo, ele esteja disposto a abrir completamente o projeto perante a ANAC para demonstrar uma série de requisitos de segurança daquele produto. Na etapa seguinte, é feito um conjunto de ensaios em voo e desenvolvimento. E, finalmente, a parte final, que envolve a execução dos ensaios junto com a própria ANAC, em testemunho. Tendo algumas dificuldades para trocar o slide aqui, mas vai dar certo. Então, nesse processo, eu coloco 3 prioridades que nós, dentro do trabalho da L-Drones, nós temos priorizado para poder seguir esse processo. Primeiro é entender o que está por trás de cada requisito da regulamentação da ANAC. Segundo lugar, é adequar esses mesmos requisitos para a realidade da operação. Por exemplo, nós, da L-Drones, nós trabalhamos com autorização de projeto de diferentes tipos de operação, diferentes tipos de modelo de drone. Então, por exemplo, numa tecnologia agrícola, uma aplicação de um drone de mapeamento, voando numa área remota, distante de cidades, abaixo de 400 pés, com certeza vai exigir um nível de requisitos bastante diferente do que um drone voando próximo de uma cidade, como, por exemplo, um drone delivery, em uma área bastante complexa, onde existe pessoas ou propriedades ao redor que podem ser impactados por aquela operação. Correto? E, finalmente, nós precisamos propor todos os meios de cumprimento daqueles requisitos que foram colocados no regulamento. Então, como que eu vou cumprir e como eu vou demonstrar aquele requisito? Seja através de relatórios técnicos, análises técnicas, ou mesmo de ensaios, por exemplo. Então, aqui estão alguns exemplos, né, dos ensaios junto com a ANAC que a L-Drones tem executado para diferentes tipos de drone, desde drones de mapeamento, segurança, drone delivery, etc. E esse processo, ele finaliza com a publicação por parte da ANAC do chamado DADS, que é o Design Authorization Datasheet, ou seja, uma folha de especificação publicada no site da ANAC, dizendo que aquele modelo foi autorizado para um certo tipo de voo no país. Por exemplo, voo B-Veloz, voo acima de 400 pés e etc. Então já existem hoje diversos modelos autorizados e podem ser acessados, né, de forma pública no website da ANAC. Mas aí vocês vão perguntar para mim, agora acabou, André? Não, na realidade ainda está só começando. Então, a próxima etapa, uma vez que o seu projeto está autorizado perante a ANAC, é necessário o registro do equipamento. O que é isso? Registro aeronáutico. Basicamente, a emissão de um certificado para o drone, que se chama CAER, que é o Certificado de Aeronavegabilidade Especial para RPA. E o que ele vai dizer, esse certificado? Que aquele drone, especificamente cada unidade, está de acordo com aquele projeto que foi autorizado na ANAC. Então, a emissão desse CAER é fundamental e vai permitir que o operador possa, no passo seguinte, solicitar os voos com aquele certificado do equipamento. E aí isso leva a gente para o terceiro passo, que é o acesso ao espaço aéreo. Então, beleza, André, nós temos, vou falar para mim, nós temos então um projeto autorizado, o drone está registrado na ANAC, tem o certificado CAER e agora eu vou solicitar o meu voo e o acesso ao espaço aéreo. Então, o DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, disponibiliza hoje para os operadores um sistema muito interessante que se chama SARPAS, né? Então, esse sistema ele permite que o operador peça os voos de forma totalmente online, totalmente gratuito, o sistema é aberto para todos, em qualquer tipo de voo, seja ele um voo veloz, visual, seja um voo E-veloz, ou seja, visual com uso de observadores, que é o visual estendido, seja um voo B-veloz,
que é um voo além do alcance da visão do piloto, em qualquer tipo de altura. Então, eu entro no sistema, solicito o meu voo e, a partir disso, né, dependendo da complexidade daquela solicitação, esse voo vai ser autorizado. Ou instantaneamente, muitas vezes, se for um escopo bastante simples, ou exigindo uma análise com até 18 dias para publicação de um NOTAM, né, um espaço aéreo naquela área, para permitir aquele voo solicitado. De qualquer forma, isso pode ser feito totalmente online hoje dentro do sistema do DSEG. E aí sim, nós temos o nosso voo autorizado e o drone pode decolar sem problemas, totalmente dentro da regulamentação, tanto da ANAC quanto do DSEG. Então, esses 3 passos que eu quis trazer para vocês, que resume de uma forma bastante breve o processo, né, desde da autorização de projeto até a solicitação do voo de uma aeronave ou classe 3, de drone de pequeno porte, para voo B-Veloz ou acima de 400 pés, e também drones de porte intermediário, né, classe 2, até 150 quilos. Então, eu gosto de concluir essa apresentação colocando que nós, né, da L-Drones, nós temos trabalhado para tornar essa tecnologia e esse tipo de voo B-Veloz possível, né, para diferentes tipos de equipamento, mas não para por aqui. Então, existem muitos desafios para o futuro nessa regulamentação aeronáutica dos drones, dentre os quais 2 pontos fundamentais são a integração ao espaço aéreo, o desenvolvimento futuro do UTM e lugar o voo sobre pessoas, ou seja, estabelecimento de requisitos de segurança que possam embasar um voo sobre pessoas de uma forma segura para todos, tanto para voando quanto para quem está no solo. Então, esses são os próximos passos da tecnologia e tudo tem caminhado para nesse sentido. Aí eu gostaria de agradecer a atenção de todos e me coloco aí totalmente para responder quaisquer perguntas e para abrir esse bate-papo aqui com o Emerson e com o Giovanni. Tá ótimo, André. Obrigado aí pela tua apresentação, também foi ótimo. Eu costumo comparar quando os aviões começaram a ser inventados, né, o Santos Dumont e tantos outros aí numa época romântica desse setor, e os aviões começaram a voar de forma precária e daqui a pouco começaram a voar mais, a voar mais, a voar mais, e aí teve todo esse movimento começou a ser regulado, né? Se não fosse isso, ia ser uma bagunça no céu. E isso levou décadas, né? E hoje nós temos um ambiente regulatório para aviões tripulados muito, muito organizado, né? Integrado no mundo. E só que isso aconteceu numa velocidade que a gente olha, pareceu que foi rápido, mas o crescimento na área de drones é muitíssimo mais rápido, né? Hoje nós temos 500 mil aviões tripulados registrados no mundo, voando, e nós temos milhões de drones já voando. E vamos ter muitos mais milhões de drones voando, então é necessário mesmo essa regulamentação. Bom, vamos bater um papo, a gente tem aqui aproximadamente 15 minutos para conversar, e queria conversar com a pergunta para o Giovanni. Giovanni, dentro da tua experiência, né, como fundador da ExmoBolts e acompanhando a evolução desse mercado, falando em termos de utilização dos drones, você acha que no Brasil, vamos focar até na agricultura, para não ficar uma pergunta muito aberta, que é o tema da nossa discussão, a prestação de serviços, ela vai predominar na área de agricultura ou também vai existir uma força de internalização de algumas empresas que optem em montar suas próprias frotas para fazer a utilização do drones no agronegócio ou na área florestal? Qual que é a tua opinião sobre isso? Giovanni? Alô, Giovanni? Giovanni, já ouviu minha pergunta? Alô? Acho que o Giovanni não está me ouvindo. Giovanni, você está me ouvindo, Giovanni? Bom. Acho que não, né? Já que dois modelos. Okay. Ouvindo? Sim. Alô?
Estamos ouvindo, sim. Tá me ouvindo? Pode. Me ouvindo? Estamos. Então, trono. Está falhando um pouquinho, né, André? Acho que o Giovanni. Tá, eu estou ouvindo bem entrecortado também. Bom, vamos tentar restabelecer a conexão lá com o Giovanni. Enquanto não restabelece, André, vou fazer uma pergunta para você, André. Beleza? Claro, estou à disposição. Então, vamos lá. Existe, então, todo um trabalho importante de certificação dos projetos de drones, tanto dos projetos fabricantes nacionais, como, eventualmente, projetos de drones que sejam importados para o Brasil, né? Acho que é importante destacar que, para voar acima dos limites, né, de visada, o B-Velocity, para voar acima de 120 metros, é fundamental que esses projetos sejam aprovados pela ANAC. Caso contrário, esses drones vão operar dentro desses limites, certo? Qual é o tempo de duração desse processo de certificação dos drones? Se pudesse fazer um resumo disso, das etapas importantes e o tempo que isso demora para que esse projeto seja aprovado. E já engatando uma outra pergunta, depois que o projeto é aprovado, as empresas que vão adquirir esses drones, elas também têm que obter uma certificação de cada aeronave. Você confere isso? Exatamente, Emerson. Essas duas perguntas, basicamente, os dois passos desse processo que a gente percorreu na apresentação, ou seja, a autorização de projeto, no primeiro momento, e, em seguida, a obtenção do certificado CAE, que é o que vai habilitar aquele número de série específico a poder voar no escopo que foi aprovado. E é muito legal a tua pergunta em relação ao tempo, Emerson. Esse primeiro processo, que é onde tudo começa, na autorização de projeto, ANAC, ele, como eu disse, é baseado em 4 grandes etapas, né? Então, uma apresentação de um plano de trabalho, em seguida, a apresentação dos relatórios técnicos, em seguida, os ensaios em voo de desenvolvimento e uma conclusão com os ensaios com testemunho da própria ANAC em relação aos voos, né, e os ensaios críticos. E as 4 etapas, elas dependem muito mais, na verdade, da capacidade de entrega dos dados e dos relatórios do próprio requerente do que em relação à própria ANAC. Então, o processo ele pode ser bastante encurtado se for proposto e conduzido, né, e esse é um trabalho que a L-Drones tem feito de uma forma bastante intensa nos últimos 4 anos, orientando fabricantes a produzir esses que necessitam ser apresentados para a ANAC, esse pacote de dados, da forma mais breve possível para encurtar esse tempo de autorização. Então, claro que o tempo especificamente vai depender muito do tipo de aeronave, ou seja, da complexidade do projeto e do tipo de operação. Se você vai operar num campo distante de cidades, a operação é muito mais simples. Se você vai operar próximo à área de terceiros, ou próximos a pessoas, existe todo um contexto operacional que tem que ser aprovado e leva mais tempo. Mas, em geral, né, ele pode levar de 6 meses até um ano e pouco, depende da complexidade, se tudo for de uma forma bastante sólida, de uma forma bastante fluida dentro da ANAC. Tá? Então, esse é o tempo. Beleza? Ok. Não, perfeito. Acho que é importante destacar também, né, para quem trabalha na área rural, que é objeto da nossa conversa, e para muitos pode parecer que... Oh, o Giovanni voltou, Giovanni? Opa, Giovanni? Voltei. Ótimo. Então, vamos retornar sobre aquela pergunta sobre a tua percepção de utilização dos drones para o prestador de serviço e também pelo processo de internalização das empresas para usar os drones. O que você acha sobre isso, por favor? Eu acho que, assim, observando o comportamento de mercado, nós vamos praticamente todos os modelos. Nós vemos aí que o agricultor, ele gosta de ter o drone no galpão dele, porque o drone está virando um implemento agrícola. Então, ele prefere ter o drone no galpão dele, igual ele tem o trator, a colhedora, o pulverizador, porque no momento que ele acordou, ele viu que a umidade, temperatura tá bom,
ele aplica naquele momento, né? Então dá para ele uma flexibilidade muito grande e eles pagam por isso, né? Eles gostam de ter essa flexibilidade. Por outro lado, isso no segmento de pulverização, a gente enxerga que muito provavelmente cada um vai ser dono da sua frota, embora está crescendo muito a questão da pulverização com prestadores de serviço. Por exemplo, a venda de insumo, ou seja, empresas que vendem fertilizante, agroquímicos, elas já vendem o produto aplicado com drone. Então, essas empresas acabam prestando serviço para os agricultores. Então, esses dois modelos têm ganhado muita força, né? Grandes grupos produtores têm criado as suas frotas. Então, não existe um modelo único, né? Esse segmento de mercado é o segmento da prestação de serviço, ou esse segmento é o segmento da venda. Não, cada tipo de cliente vai ter um perfil diferente de uso da tecnologia. O que a gente observa é que mais ou menos metade de cada um, acho que vai usar a tecnologia. A metade vai ser prestação de serviço e metade praticamente pulverização, compra de equipamento. Já no mapeamento, isso no contexto de pulverização, aquela questão mais localizada. No contexto de mapeamento, geotecnologia, a gente visualiza uma tendência maior no segmento de prestação de serviço. Cada vez mais a prestação de serviço tem ganhado força, porque a geração de dados é algo tão trivial. Ela depende de uma mão de obra especializada e muitas vezes as empresas não querem internalizar esse custo. E o drone ele acaba sendo uma parte do processo. O valor agregado está na análise da informação, então é muito comum a tendência de que o serviço com drones ganhe força nos próximos anos. Ok. Bom, uma pergunta para os dois agora. Na medida que existem empresas prestadoras de serviço que vão crescer e vão adquirir muitos drones, né, o que a gente espera, e até os processos de internalização também possam proporcionar a montagem de frotas, não deixa de ser frotas, né? Assim como as grandes empresas que adquirem vários carros ou vários caminhões, elas têm uma política de gerenciamento de frotas, né? Você acha que vai haver necessidade de se criar uma política de utilização, de normatização, de manutenção desses drones, semelhante ao que a gente tem hoje no gerenciamento de frotas de veículos terrestres em relação aos drones? Queria ver a opinião dos dois. Começando aí pelo André, depois pelo Giovanni, pode ser? Ok. Legal a tua pergunta, Emerson. Sem dúvida, a gestão de frota, que já é amplamente aplicada para os veículos terrestres, né, viaturas, etc., ela é muito válida para os drones, ela é muito importante. Dentro, por exemplo, da aviação, fazendo paralelo, né, as aéreas trabalham com uma gestão muito eficiente de frota, tanto em termos operacionais quanto em previsão da manutenção, para que toda essa frota possa ser operada de uma forma harmônica, coordenada e inteligente. Ou seja, enquanto um drone está parado fazendo uma manutenção, por exemplo, você tem outras aeronaves disponíveis para atender o seu operador, etc. Então, essa gestão é algo que ainda está iniciando para os drones. Muitas empresas ainda não daram para essa importância, mas como experiência pessoal, até dentro da L-Drones, nossa equipe ela tem recebido demandas cada vez mais recorrentes de grandes empresas que querem organizar as suas frotas de drones e muitas vezes solicitam manuais de procedimentos ou como utilizar os drones de uma forma coordenada, planejar a sua manutenção e operação de uma forma mais inteligente, mais organizada. Então, sim, respondendo diretamente à pergunta, eu vejo que esse é um fator que deve avançar muito nos próximos anos nesse mercado. Sim, tem a questão da documentação de cada drone, né? Giovanni, o que você acha? Exatamente. Na mesma linha, né? Uma vez que as empresas começam a ter
10, 20, 30 aeronaves, né, elas acabam tendo que gerir muito bem o principal desafio do drone, a manutenção. Né? Você garantir que você tenha toda a sua frota operacional. Então a gente já vê uma movimentação de empresas tendo um ciclo, já entende direito o ciclo de manutenção, então já compra algumas aeronaves adicionais para quando uma aeronave está em manutenção, outras estão suprindo a demanda, já entende o prazo de manutenção. Então é muito comum algumas empresas parando nesse segmento, principalmente no mapeamento, que é um mercado mais evoluído. O segmento de pulverização ainda está gatinhando, é um segmento que ainda está ganhando força no Brasil. Eu costumo dizer que aqui a nossa demanda reprimida é 27 vezes maior do que o que tem de drones. Né? Se a gente tem 1.000 drones no Brasil, a gente poderia ter hoje 27 mil. Então, o mercado ainda está gateando, não se vê ainda os frotistas de drone como se vê frotista de drone de mapeamento. Mas, aproveitando a experiência de drones de mapeamento, a gente observa sim que os procedimentos de operação, solicitação de voo, cada vez mais eles estão melhorando, entendendo a importância disso, né, de manter a sua frota com os seguros em dia, documentação da aeronave, a questão dos pedidos de voo em dia, né, ou seja, mantendo uma operação legal. Esse acho que é um aspecto também, o segundo aspecto mais relevante depois da manutenção. Ok. Nós já estamos concluindo, né? A China, números extraoficiais mostram que a China tem um perfil agrícola diferente do nosso, com propriedades um pouco menores. Fala-se em 200 mil drones lá. E nós temos 1.500, uma boa parte não é oficial, e nós temos realmente um mercado, indo para 30 mil, para 100 mil, é um mercado gigantesco, né? Bom, a gente está chegando ao fim do painel, né? Nós tínhamos 1 hora para cumprir, acho que foi dado o recado, né? O Giovanni fez uma narrativa super boa aí sobre a parte técnica e de mercado, né? Parabéns aí pela ExmoBolts, pioneira e representando o Brasil aí no mapa mundial de fabricantes. E a L-Drones também cumpriu um papel excelente aí em mostrar a importância da regulamentação e ocupando também um espaço de liderança aí nessa questão de obtenção dos projetos junto à ANAC. Eu queria agradecer a presença de vocês aí e não sei se ainda dá tempo de vocês se despedirem, eu acho que dá um até logo para o pessoal aí, que logo a gente se encontra em outros eventos. Giovanni, por favor, se puder encerrar. Bem, primeiro agradeço a oportunidade e ficamos aí para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida nesse segmento de drones. Obrigado, pessoal. Ok. Também. André, contigo. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, e a gente se fala. Estamos aí à disposição. Ótimo. Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Vou passar a bola de volta para a Vanessa tocar aí com o restante das apresentações. Um abraço para vocês, hein? Tudo de bom. Tchau. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Emerson, pode ficar tranquilo que o recado foi dado. Foi um encontro muito legal, foi muito bom participar com vocês aqui desse bate-papo. Inclusive, nós recebemos uma pergunta aqui do Daniel, mas a gente não vai conseguir respondê-la agora, viu, Daniel? Mas essa pergunta vai ser passada aqui para os nossos convidados. E a ideia é exatamente essa, né? Através da plataforma, a gente proporcionar todos esses encontros. Vocês podem continuar conectados por aí, tirando dúvidas, trocando informações, contatos. A ideia é realmente estimular todo esse networking em volta desses assuntos tão interessantes que nós estamos tratando aqui nesse evento. Agora, nós vamos para um rápido intervalinho de 15 minutos. Aproveite então esse tempinho para navegar, conhecer aí gente nova da área, trocar experiências. Vá lá para a nossa plataforma. Inclusive, é possível também fazer um tour virtual lá pelos estandes dos nossos 30 patrocinadores. O nosso próximo painel começa então daqui
15 minutinhos, e o tema que nós vamos tratar será o uso combinado de sistemas de informação geográfica, inteligência artificial, dados agrícolas, monitoramento de plantações. Eu continuarei aqui, conectada com você, e estarei te esperando. Até já! O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software. Nós fazemos o que gostamos: desenvolver software.